Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui às nossas aulas e hoje nós voltamos para falar um pouquinho, sobre mais uma técnica de análise de risco, uma técnica extremamente importante e que a gente vai precisar estudar um pouquinho porque ela pode ser bastante aplicada a depender do tipo de atividade que você exercer, seja na indústria, seja no setor elétrico, enfim, que é a ASOP, pessoal. Alguém já ouviu falar de ASOP aí? Eu acho que sim, né? É um nome bastante comum na área de saúde e segurança do trabalhador e que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, tá? Então, seguindo a mesma metodologia das outras técnicas de análise de risco, nós vamos ver aqui uma parte teórica, né? Para a gente se estruturar. O que é essa técnica de ASOP, quais são seus objetivos, quais são as aplicabilidades, a metodologia de funcionamento, né? Qual é a documentação necessária para que a gente possa aplicar a ASOP de forma correta. E aí a gente finaliza a nossa aula, né, falando um pouco sobre o esqueminha, né? O que é que a gente precisa para obter as informações necessárias de ASOP. E aí subsequentemente, a gente realiza uma atividade prática, né, um exercício, uma aplicabilidade dessa técnica em um processo de produção, tá? Então vamos seguir dessa forma. Então, para iniciar a aula, vamos definir o que é ASOP, gente. ASOP, na verdade, é a abreviação de Hazard and Operability Study, ou seja, é um estudo de perigo e operabilidade. Esse é o nome da técnica. Então, é uma técnica qualitativa e que tem como objetivo identificar os perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de processos, gente. Então, extremamente importante, né, a gente saber para que serve essa técnica. Então, essa técnica ela foca não só nos problemas de segurança, né, mas ela busca também identificar os perigos que possam colocar em risco os equipamentos da instalação, bem como algum outro tipo de problema de operabilidade que, embora não sejam perigosos, mas possam causar perda de produção, por exemplo, afetar a qualidade do produto, a eficiência do processo. Então, essa técnica, gente, ela identifica tanto os problemas que possam comprometer a segurança da instalação, quanto aqueles que possam causar algum tipo de perda de continuidade no processo operacional. Tá? Então, é uma técnica bastante interessante, uma técnica sistêmica, e que é bastante utilizada principalmente nas indústrias químicas. Tá? Então, os objetivos dela, identificação dos perigos e desvios operacionais. Esses desvios operacionais, vocês vão ver que, diferentemente da APR, ela tem uma forma sistêmica de se trabalhar. Tá? Então, eu vou apresentar já para vocês a categorização dessas falhas. Tá? As causas geradoras de cada desvio, tá? Também é matéria de estudo da ASOP, os meios de detecção dessas falhas, tá? As consequências desses desvios e as recomendações. Se você parar para analisar, existe uma pequena semelhança com a APR, né? Na verdade, a ASOP, ela, por ser uma técnica sistêmica e um pouco mais específica, na verdade ela complementa a APR. Então, toda vez que eu vou aplicar a técnica de ASOP, anteriormente eu preciso fazer no mínimo uma APR, né, para identificar quais são os riscos com potencial relevante de estudos mais aprofundados. Ok, gente? Então, onde é que eu aplico essa metodologia ASOP? Eu posso aplicar, gente, tanto na fase de projeto, né? Projeto de novos sistemas, novas unidades de processos, né? Novos fluxogramas de engenharia que estão sendo implementados, quanto também eu posso aplicar na revisão de segurança de unidades de processo, ou seja, processos que já existam, né? Processos que já estejam em operação, instalações, né? Principalmente. Então, essa aplicação ele possui alguns limites. Tá? Assim como a PR, a gente precisa estabelecer os limites, porque se a gente for fazer uma ZOP generalizado, a gente vai passar a vida todinha e vai se perder. Então, o ASOP ele precisa que você também estabeleça limites. Né? E a gente já vai aprender como é que se estabelece esses limites. Tá? Então, é importante que vocês saibam que a ASOP, assim como a PR, ela também tem
aplicabilidade em processos que já existam. Só que há uma diferença aqui muito importante. Aqui no ASOP, gente, a gente vai utilizar um sistema direcionado através de desvios e palavras guias. Como assim, professor? Veja só. Essa metodologia de palavras guias e desvios, ela é baseada na formação de perguntas de forma estruturada e sistêmica. Por meio dessas palavras guias, a gente vai desenvolvendo toda a técnica. Tá? Então é assim que a gente vai obter. Então essa tabelinha que vocês estão vendo aí é um resumo das palavras guias e dos respectivos desvios que elas representam. Então quando nós estivermos fazendo a nossa análise de risco, através da metodologia de ASOP, vocês vão ver que vão existir algumas palavras guias que vão representar justamente aquele parâmetro que a gente está estudando. Ou seja, se a gente está estudando, por exemplo, um parâmetro de pressão. Então, se na minha ASOP, lá na minha tabelinha, na minha planilha, aparecer não ou nenhuma, por exemplo, significa que eu estou negando o propósito daquele projeto para aquele determinado tipo de item que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando a pressão dentro de um sistema e na minha palavra guia aparece nenhuma, significa que nenhuma pressão. Talvez para vocês fique um pouco estranho ou não muito palpável, mas quando a gente for trabalhar um exemplo prático, vocês vão ver como é que funciona a utilização dessas palavras guias. Então, atualmente, de forma orientada, nós temos essas palavras guias que vocês estão vendo aí. Ó. Não e nenhuma, que representa um desvio de negação, ou seja, nenhum fluxo, nenhuma pressão, ou não há nível, ou ausência de reação, nenhuma viscosidade. Tá? Nós também temos a palavra guia menos, menor, inferior, que vai designar desvios considerados de decréscimo quantitativo, ou seja, menor pressão, menos temperatura, viscosidade menor. Já as palavras guias mais e maior representam um acréscimo quantitativo, ou seja, mais temperatura, mais pressão, mais nível, mais fluxo. Tá? Já as palavras guias também e bem como representam um acréscimo qualitativo, ou seja, também pressão, também fluxo. Já a palavra guia parte de é um decréscimo qualitativo, então parte de concentração, apenas parte do sistema é desligado, parte da pressão, parte do fluxo. Já a palavra guia reverso é uma oposição lógica do propósito. Então, por exemplo, fluxo reverso quando o sistema é desligado. Se, por exemplo, há um fluxo da esquerda para a direita e quando eu desligo o sistema, esse fluxo ele é revertido dentro lá da minha planilha, quando eu fizer a identificação por meio da metodologia de ASOP, uma das palavras guias que eu vou utilizar é reverso. Justamente vai indicar a oposição do meu propósito. E a última é o outro que diferente de, ou seja, uma substituição completa. Então, presença de líquidos numa tubulação, por exemplo. Outro ar que. Né? E eu utilizo, por exemplo, digamos, um nitrogênio, e a partir de agora houve um vazamento e há agora a presença de oxigênio. Então, outro ar, outro gás diferente daquele que a gente utiliza no processo. Então, através dessas palavras guias que a gente trabalha. Tá? Então, essas palavras guias elas ainda têm uma lista de desvio. Então, quais são os parâmetros que são normalmente monitorados pela ASOP? O fluxo, a pressão, a temperatura, o nível, a viscosidade, se há reação ou não. Então, percebam que essa metodologia de ASOP ela é uma metodologia que ela é mais aplicável a instalações, a processos. Né? Então, por isso que ela é bastante utilizada na indústria química, na indústria petrolífera, na indústria alimentícia. Tá? Então, normalmente se utiliza bastante a ASOP nesse tipo de atividade, né? Para identificar algum tipo de operabilidade normal ou as consequências de um determinado tipo de situação, de parâmetro que possa estar em mau funcionamento ou parte de mau funcionamento, né, do processo. Então, basicamente, ela se estrutura dessa forma. E para que a gente possa aplicá-la, a gente necessita de uma série de documentos, tá? Importantíssimos. A ASOP, gente, por ser uma técnica um pouco mais detalhista, ela vai exigir do operador
um número de informações um pouco elevada, tá? Como, por exemplo, informações do processo, ou seja, os fluxogramas de engenharia, importantíssimo. Se não houver a disponibilização dessa informação, vai ficar um pouco difícil. Então é importante que se tenha todo o mapeamento lá do processo, né? Os processos de balanço de materiais, quanto é que entra daquele material, quanto é que sai, qual é o fluxo. Tá? E importante nisso é o memorial descritivo desse processo. Tá? Folhas de dados de equipamentos que tenha na instalação também é extremamente importante. Tem bomba, tem redutor de pressão, tem válvula globo, enfim. Tudo que tiver é importantíssimo ser disponibilizado para o operador da técnica de ASOP. Tá? Especificações de materiais da tubulação, qual é o tipo de material, enfim. Né, para que se possa, por exemplo, calcular perdas de carga dentro da tubulação, mudanças abruptas, né, que gerem perda de pressão. Então, diagramas lógicos de intertravamento, matrizes de causa e efeito. Todas essas informações, gente, elas têm obrigatoriamente que ser disponibilizadas pela própria empresa. Né? O operador ele vai requerer essas informações, porque vocês vão perceber quando a gente fizer atividade prática, se essas informações não forem disponibilizadas, você não vai conseguir fazer ASOP. Você pode até fazer ASOP, mas um ASOP totalmente falho. Tá? Então, por exemplo, diagramas elétricos, importantíssimos também. Né? Especificações de utilidades como vapor de água, refrigeração, ar comprimido, desenhos que mostram a interface das conexões. Então perceba, diferentemente da PR, você vai dar um zoom aqui. Né? Você não vai analisar o risco, você vai analisar de forma qualitativa, mas você vai ter que dar um zoom no equipamento, no processo, no controlador, qual é o parâmetro que você vai avaliar. Então, digamos assim, que é algo muito mais específico. Então, a ASOP é uma técnica que é bastante utilizada, bastante interessante e que dá uns resultados bem interessantes. Tá? Ela também pode ser utilizada tanto em projetos. Agora, para que eu possa utilizar essa técnica em projetos, é necessário que já exista o fluxograma, né, do meu processo. Porque se não existir a planta e se não existir fluxograma, você também não consegue fazer análise de risco por meio da ASOP. Tá? Mas ela tanto pode ser usada para projetos, quanto ela pode ser usada também para plantas que já estejam em operação. Então vejam que há uma gama grande de aplicabilidade dessa técnica. Ok, gente? Então, dito isso, vamos partir para um exercíciozinho para que vocês possam entender como é que funciona a aplicabilidade dessa técnica de ASOP. Então, vejamos aqui, nós temos um exemplo. Né? Digamos que vocês trabalhem aí numa fábrica e essa fábrica ela produz fosfato de diamônio, o famoso DAP, tá? Utilizado bastante aí na indústria de tintas. Né? Então, imagine que eu tenho um processo produtivo nessa fábrica e essa fábrica gera lá fosfato de amônio. Então, eu trouxe aqui para vocês um processo bem simples, tá, gente? Mas normalmente esses processos são bem mais complexos. Então, digamos que vocês tenham aí, né, para a produção desse fosfato de amônio, vocês precisam de dois insumos. Vocês precisariam do ácido fosfórico, que é esse tanque vermelho que vocês estão vendo aí, e vocês precisariam de amônia, que é esse tanque amarelo que vocês estão vendo. Tá? Então vocês têm um tanque com ácido fosfórico, um outro tanque com amônia. Esse tanque tem uma tubulação, esse tanque amarelo que vocês estão vendo da amônia tem uma tubulação, que eu vou chamar de sistema 2. E eu tenho um sistema 1, que é a tubulação que traz o ácido fosfórico até esse tanque que vocês estão vendo aí. Né? Tem um tanque e tem um agitador mecânico. Então, o meu processo é liberado ácido fosfórico, é liberado amônia. Esse material ele é misturado e agitado e sai por um sistema C, tá? A tubulação C, que vai recolher o material da reação envolvendo o ácido fosfórico e a amônia, né? Ou seja, é o fosfato de amônia.
Então, esse é basicamente meu processo. Então, digamos que eu queira aplicar a técnica de ASOP nesse meu processo e identificar aí quais são os riscos que estão atrelados. Tá? Em primeiro lugar, o meu sistema completo seria o sistema de mistura de ácido fosfórico e amônia. Tá? Então, eu vou classificar esse sistema como sistema de mistura ácida de ácido fosfórico com amônia. E eu posso dividir o meu sistema, esse meu sistema grande, em nós, tá? Ou também chamado de nodo. Tá? Vamos dividir o nosso sistema em 3 nodos. Nodo 1, que é o sistema só de alimentação do ácido fosfórico. Nodo 2, que é o sistema de alimentação de amônia. E o nodo 3, que é justamente a passagem do fosfato de amônio. Então, se eu for, por exemplo, estudar os problemas que podem ocorrer de operabilidade nesse sistema, eu não vou estudar tudo de uma vez. Eu vou ter que dividir esse sistema em nodos. Tá? Então, por exemplo, o nodo 1, que é a linha de ácido fosfórico. Vamos estudá-lo. Vamos inicialmente estudá-lo. Depois a gente pode estudar os outros. Pode ser? Então vamos lá partir para a nossa planilhazinha para que a gente possa trabalhar de forma mais prática. Tá? Então vamos lá. Então, eu trago aqui para vocês uma planilhazinha, tá? Bem básica, que eu vou disponibilizar para vocês no Google Classroom e que pode ficar para vocês também aí no dia a dia de vocês de trabalho. Não sei onde é que vocês vão trabalhar futuramente. Se precisarem, vocês têm um modelo aí, tá? Então, nosso sistema, gente, ele é composto aí, nós dividimos ele em 3 nós, né? Ou nodo, enfim, como vocês acharem melhor. Então, vamos estabelecer inicialmente aqui o desvio, né? E as palavras guias. Então, mas para isso a gente precisa identificar o nosso sistema, né? Então vamos preencher aqui o nosso sistema. É o sistema de mistura de ácido fosfórico mais amônia, tá? Então esse é o sistema de estudo. A gente vai aplicar a ASOP a esse sistema, fazer análise de risco por meio da ASOP, tá? Então vamos botar aqui a data genérica, 14 de agosto de 2020, por exemplo. O parâmetro. E aí, dentre aqueles parâmetros, lembre que a técnica de ASOP ela é uma técnica sistêmica. Então, eu vou estudar aqui um daqueles desvios, né? Mas aí a própria ASOP ela traz quais são esses desvios, os parâmetros, né, que ela pode estudar. Então, ou eu estudo fluxo, ou pressão, temperatura, nível, viscosidade e reação. Então, isso é estabelecido. Então, vejam que o parâmetro que eu vou usar aqui, ele já está pré-estabelecido, ou seja, por isso que a técnica é sistematizada. Eu tenho que utilizar dentro dessa planilha. Então, digamos que eu queira estudar o parâmetro fluxo. Tá? Eu vou estudar o parâmetro fluxo no nó 1, ou seja, na linha 1, que é a linha de ácido fosfórico. Certo? Então, o nó que eu vou estudar é a linha 1 de ácido fosfórico. Ok? Tranquilos aí? Então, sistema mistura de ácido fosfórico mais amônia. O parâmetro de estudo será o fluxo. O nó a linha de ácido fosfórico 1. Então, vamos lá. Palavras guias. Lembram das palavras guias que eu falei para vocês? Não e nenhuma. Não e nenhuma significa o quê? Negação do proposto pelo projeto. Então, imagine que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui estudar
quando não houver nenhuma vazão. Então, palavra guia, nenhuma. Tá? Qual é o desvio esperado para o parâmetro fluxo quando não existir nenhum fluxo? Qual o desvio? Não vai o quê? Haver o quê? Nenhuma vazão, né? Não vai haver vazão. Certo? Deu para entender isso aí, gente? Estamos estudando o parâmetro vazão ou parâmetro fluxo. Se não houver nenhum fluxo, o que acontece? Não há vazão do produto, correto? Esse é o desvio. E quando não há essa vazão, quais são as possíveis causas para que não haja a vazão do ácido fosfórico na linha 1? Quais são as possíveis causas? Veja que eu tenho uma válvula aqui, ó. A gente chamou de A, né? Possa ser que essa válvula esteja com problema. Sim, então vamos dizer que essa nossa válvula A está fechada. Se essa válvula A ela estiver fechada, obviamente que não vai haver o quê? Escoamento do ácido fosfórico para o meu misturador. Certo? Então isso é uma possível causa. Válvula A fechada. Outra possibilidade que pode causar essa ausência de vazão na minha linha 1. O que vocês poderiam imaginar aí? O que vocês poderiam dizer? Ácido fosfórico? Não tem ácido fosfórico no tanque? Se não tiver ácido fosfórico no tanque, como é que vai haver vazão, né, do produto? Então é uma possível causa, né? Estoque de ácido fosfórico. Acabou. Tá? É mais uma possibilidade. Ok? Então vamos tentar extrapolar mais. Isso pode ter acontecido também porque essa vazão, essa nenhuma vazão. Porque pode ter acontecido, por exemplo, um entupimento da tubulação. Pode ter entupido? Pode. Né? Então vamos colocar aqui mais uma causa da ausência de vazão, ou seja, do fluxo, na minha linha 1. Entupimento da tubulação. Outra coisa que pode ter acontecido, né, é também o rompimento dessa tubulação antes da chegada no misturador. Então pode estar havendo um vazamento muito forte e a vazão esteja sendo zero lá no meu misturador, porque o produto está sendo totalmente drenado, né, por meio dessa ruptura da tubulação. Então, a válvula pode estar fechada, o estoque de ácido pode ter acabado, ou pode ter havido entupimento da válvula, e agora, por último, pode ter... O que é que pode ter havido? Pode ter tido o rompimento da tubulação, né? Como é que eu identifico, gente, esse baixo fluxo de vazão? Aí é uma forma que você tem que pensar. Vamos imaginar aqui que a válvula estando fechada é vendo que não há a mistura não acontece no misturador. É uma forma de você identificar. Tá? Outra forma de você identificar isso, por exemplo, é através de ruídos na tubulação. Ao invés do líquido, do ácido fosfórico, vai estar passando ar. Então, ruídos na tubulação possa ser um meio de detecção. Né? Ou através, por exemplo, da medição, através de um medidor de fluxo. Digamos que a minha válvula A ela tem um medidor também de fluxo acoplado. Então é uma forma que eu também posso identificar. Tá? Então, ruídos na tubulação,
Observação que a mistura não acontece no misturador. Medidor de fluxo instalado na válvula A. Então, tudo isso pode ser uma forma de detecção da não existência de fluxo. Ok? Então, quais são as possíveis consequências dessa não vazão, de nenhuma vazão de ácido fosfórico na linha 1? Pode acontecer o quê? Excesso de amônia, né, no misturador. Então, vamos botar aqui. Por quê? Porque o amônia é uma linha independente do ácido fosfórico. Então ela vai continuar jogando amônia no misturador. O ácido fosfórico não vai estar jogando, mas a amônia vai estar. Então possa ser não, na verdade isso vai acontecer. Excesso de amônia no misturador. Tá? O que é que pode acontecer também? Eu posso liberar amônia na área de trabalho. Por que, professor? Veja, o meu processo aqui, se vocês observarem, ele tem um misturador e logo depois dessa mistura ela passa para a linha 3, que vai ter um tanque aqui receptando o fosfato de amônio. Como eu não tenho ácido fosfórico, eu estou jogando só amônia dentro do misturador, o que vai acontecer? Essa amônia vai ser lançada no misturador, vai haver uma mistura de amônia, que não vai ter ácido fosfórico, e essa mesma amônia vai ser lançada pelo NO3 e vai ser receptada pelo tanque lá, que vai ficar na tua área de trabalho. Então, possa ser que na área de trabalho haja liberação de amônia, tá? Já que a amônia é uma substância volátil. Então, isso é uma possível situação. Então, para evitar que isso aconteça, quais são as providências que você pode adotar? Vamos lá. Intertravamento automático das válvulas A e B, para evitar isso acontecer. Digamos que, se não há fluxo em A, automaticamente trave-se tanto a alimentação de A quanto de B. Pode ser uma. Então, vamos botar aqui. Intertravamento automático entre as válvulas A e B. Ou seja, se não houver fluxo no nó 1 ou no nó 2, essas válvulas terão que ser fechadas para evitar a liberação de amônia na área de trabalho e o excesso de amônia no reator. Pode ser? Eu acho que é uma medida bem interessante. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente estudou aqui. Ok? Vamos passar agora para uma situação de que há vazão, né? Há fluxo, mas esse fluxo está diminuído. Então, vamos estudar o parâmetro fluxo quando há menos vazão, ou seja, palavra guia menos, desvio, menos vazão. Correto? Menos vazão. Causas possíveis. Então, digamos que lá na minha linha, lembra que a gente está estudando a linha 1 e o parâmetro fluxo, tá? Então, palavra guia menos, ou seja, menos vazão, vai gerar o quê? Um menor fluxo, não é isso? Na minha linha 1. Então, o que é que pode causar esse menor fluxo? A minha válvula A, ela pode estar parcialmente fechada. Tá? E aí, a minha vazão vai diminuir. Tá? Ou ela pode estar, por exemplo, parcialmente entupida. Ou a gente pode ter tido aqui pequeno rompimento, né? Pequeno rompimento da tubulação. Certo? Então, essas são as situações, são as possíveis causas que gerariam esse menor fluxo
de ácido fosfórico lá no nó 1, tá? Então, como é que eu poderia detectar isso? A mistura, né? Ela pode acontecer com um rendimento menor. Então, rendimento da mistura menor, a gente pode identificar isso. A gente pode identificar isso também através de um medidor de fluxo, né? Perceber que esse fluxo está menor. Tranquilo? Acho que até aí tá tudo bem, né? E quais seriam as consequências dessa situação? Praticamente a mesma da anterior, né? Excesso de amônia no misturador, liberação da área, liberar amônia na área porque vai ter uma quantidade maior. Enfim, pode haver também liberação de ácido fosfórico, né, na área. Liberação, porque se houver rompimento da tubulação, vai haver liberação. Liberação de ácido fosfórico na área de trabalho. Tá? E o que é que a gente pode fazer? A mesma coisa do item anterior, né? Intertravamento. Então vou botar aqui idem. Mesma coisa do item anterior. Tá? Tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar aí? Então vamos seguir. Então eu já fiz aqui o estudo de fluxo para quando não houver fluxo, quais são as possíveis causas, os desvios, como detectar as consequências para um fluxo menor. E agora eu vou fazer para um fluxo maior, ou seja, mais, palavra guia, mais. Mas, se eu aumentar o fluxo, eu estou aumentando a vazão, né? Então, maior vazão. Ok? Então, vamos lá. Se eu aumentar a vazão, o que possivelmente pode estar acontecendo no meu processo? Vamos voltar lá, vamos olhar. Se essa vazão aqui, se esse fluxo está maior do que o normal, o que, é que pode estar acontecendo? A minha válvula A pode estar com problemas, né? Então, uma possível causa é a válvula A falhar. Certo? Uma possível situação. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer no meu processo? Vai ser lançado mais ácido fosfórico da minha linha 1, do meu nó 1, para o misturador. Se isso acontecer, quais são as possíveis consequências? Então vamos botar aqui possíveis consequências. Excesso de ácido fosfórico, né? Excesso de ácido fosfórico. Produto, né? O meu produto lá, que é o DAP, ele pode ser degradado, né? Degradação, produto degradado. Então são situações indesejáveis no meu processo, tá? E como é que eu posso identificar isso? Bom, eu posso ter, por exemplo, a instalação de duas válvulas. Né? Eu só tenho uma válvula aqui, então fica uma de reserva. Então posso detectar a partir da leitura de vazão de uma segunda válvula instalada. Tá? No caso de uma quebrar, eu tenho outra. Então, qual é a recomendação? Instalação de uma segunda válvula. De uma segunda válvula. Certo? Tranquilos? Então vamos seguir lá. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Eu agora vou estudar o parâmetro, né, reverso. Como assim? Vamos imaginar que ao invés do ácido fosfórico ele ser drenado para o misturador,
quando eu desligue essa válvula A, possa ser que aconteça o inverso. Possa ser que o produto que está no misturador, ou seja, o fosfato de amônio, ele entre por dentro do nó 1 e faça o efeito reverso. Então vamos estudar essa situação. Então a situação de fluxo reverso na linha 1. Reverso na linha 1. Então, se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Fluxo reverso. Tá? O que é que pode causar esse fluxo reverso? Vamos botar aqui também falha na válvula A, né? A válvula ela não deve permitir o fluxo reverso. Então, se a válvula A falhar, se houver um incremento de uma diferença de pressão no tanque, então, se eu tiver, por exemplo, na verdade, diminuindo a pressão do tanque, o que é que vai acontecer? O material onde está com maior pressão vai migrar para o lugar onde tem menor pressão. Então, se houver um decréscimo de pressão no tanque, tá? Então, isso pode gerar um fluxo reverso do ácido fosfórico. Do ácido fosfórico não, do fosfato de amônio que está misturado aqui no tanque de misturação para o tanque de ácido fosfórico. Então, se isso acontecer, quais são as possíveis consequências? Então, contaminação do tanque, né? O tanque de ácido fosfórico ele vai passar a ter agora tanto a amônia quanto o DAP. Contaminação do tanque. Contaminação do tanque com amônia e DAP. Né? Pode haver também liberação da mistura para o ambiente, porque o tanque possa ser que o tanque, já que não tem válvula funcionando, então liberação da mistura para a área de trabalho, ok? E o que é que eu posso fazer aqui, gente, para evitar que isso aconteça? Posso fazer instalação de válvulas com sistema anti-retorno. Ou seja, a válvula só vai permitir o fluxo do líquido em um sentido. Se houver o sentido oposto, ela fecha. Tá? Então vou botar aqui um sistema anti-retorno. Ok? Aí aqui, ó, qual é a forma que eu tenho de detecção? Nesse caso aqui eu só vou detectar quando houver vazamento ou quando eu perceber que não está havendo fluxo do misturador para o nó 3 e está havendo uma diminuição no nível, né? Então, uma forma que eu tenho aqui de identificar. Então, diminuição do nível no misturador e ausência ou baixo fluxo no nó 3. Ok? Então percebam, gente, que ela é uma técnica sistematizada. Então você vai identificar o parâmetro e posteriormente identificado o parâmetro, né, o parâmetro que você escolheu, você vai fazendo todas as identificações dos riscos, dos perigos e vai simulando situações. Né? Então, por exemplo, se eu for agora
estudar, por exemplo, um parâmetro temperatura. Se houver aumento de temperatura na linha 1, se houver aumento da diminuição da temperatura 2, então aí eu vou plotando aqui, ó. Eu vou plotando cada condição. Então, nenhuma vazão, nenhum fluxo, menos fluxo, mais fluxo, fluxo reverso. Então, todas essas situações, elas são sistematizadas por meio daquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, lá tem estabelecido todos os parâmetros que você pode estudar utilizando o ASOP. E, através das palavras guias, você vai fazendo as simulações, né? Então, por isso que é sistematizado, porque já está categorizado isso. E aí você vai fazendo quais são as possíveis causas para acontecer aquele determinado acidente, aquele determinado evento, né, de baixo fluxo, alto fluxo, enfim. Como detectar, quais são as possíveis consequências e as providências que eu tenho que tomar. Então é assim que trabalha a metodologia de ASOP. Então vocês tanto podem fazer isso, por exemplo, para um processo que já exista. Imagine que esse processo de produção aí do fosfato de amônio, ele já exista numa fábrica, né? E você está avaliando aí, fazendo uma análise de risco por meio da ASOP para saber quais são os possíveis desvios que podem acontecer no seu processo e especificamente voltado mais na nossa área de segurança. No caso, por exemplo, de um vazamento de ácido fosfórico, as suas implicações, né? Então você pode fazer isso tanto no projeto. Se você fizer isso no projeto, então todas essas providências que você está vendo aí, ó, intertravamento automático, instalação de uma segunda válvula, válvula com sistema anti-retorno, se você faz isso no projeto, você já economiza bastante dinheiro. Porque se você faz a instalação sem todas essas providências que a gente está identificando aqui como sendo necessárias, você vai ter que mudar o processo no meio da produção. Então isso pode gerar perda de tempo, perda de dinheiro, custos adicionais. Então, você aplicando no projeto, ó, já fica menos problemático para a empresa, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa ser aplicado no processo já existente. Pode sim. Tá? Então, essa parte aqui, a gente fez todo o encaminhamento, gente, do parâmetro fluxo, né, no sistema de mistura ácido fosfórico e amônio. Então, vimos aqui para baixo fluxo, né, nenhum fluxo, mais fluxo e fluxo reverso. Então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer um estudo do nó 3. Tá? Desse mesmo ASOP, nós vamos continuar e nós vamos fazer um estudo do nó 3. Então, vamos pegar uma tabelinha e fazer do nó 3. Por quê? Porque o nó 2 vai dar praticamente os mesmos desvios que a gente identificou no nó 1. Então, vamos ver isso no nó 3. E aí a gente tenta mudar um parâmetro, coloca a pressão ou coloca a temperatura, enfim. Certo? Então vamos finalizando essa primeira parte aqui da aula sobre ASOP. E na próxima aula a gente continua, né, variando aí um outro parâmetro para que a gente possa explicar melhor para vocês como é que funciona a técnica de ASOP. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, um abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau.